Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário teológico à distância. É um seminário destinado a todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus, fazer um curso teológico, mas que por razões diversas não podem estar em uma sala de aula, ou porque optaram por fazer um curso do conforto do seu lar. Então nós estamos oportunizando a todos que possam fazer um curso teológico à distância, dentro do seu lar. Então, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada pessoa. E essa é uma oportunidade que você tem. Hoje, essa é uma aula do ESTAD. ESTAD é a sigla do Seminário Teológico à Distância. Esse seminário é transmitido ao vivo pelo Facebook, pela minha página. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, coordenador e professor do curso. E nós vamos estar estudando a doutrina a introdução bíblica, a doutrina das Escrituras. E mais particularmente na aula de hoje, iniciaremos pelas provas da inspiração do Novo Testamento. Então você é meu convidado, você que vai assistir esta aula por meio dos vídeos no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então você é meu convidado a estar ali e inscrever-se no canal do YouTube Gilberto Rebouças. Você coloca tudo minúsculo no YouTube e vai lá no meu canal e você vai ver escola bíblica, comentários de livros, você vai ter pedidos de oração, você vai ter tudo que uma igreja tem. É uma igreja virtual, uma igreja para esses tempos de pandemia. Então você é meu convidado a estar ali conosco nesses tempos de pandemia, estudando junto conosco a poderosa e santa palavra de Deus. Então seja conosco, esteja conosco, nos abençoando e sendo abençoado. O canal tem todo tipo de pregação e nós temos lives aqui todos os dias. Nós temos no domingo às 10 da manhã a escola bíblica, onde nós estamos comentando o livro de Abacuque. Vai ser muito interessante para você. Às 20 horas e 45 minutos, a escola é às 10 da manhã, às 20 horas e 45 minutos pregação. Na segunda-feira nós temos aula, aqui às 20 horas, sempre às 20 horas. Na terça-feira nós temos um estudo bíblico no livro de Oséias. Na quarta-feira nós temos um momento no Instagram às 16 horas. E depois, às 20 horas, nós temos estudo para as turmas do CETAD de quarta e sábado. E todos os dias, de segunda a sábado, nós temos ao meio-dia, reflexões nas Escrituras. Então, todo dia você pode ter esse encontro marcado conosco nas Escrituras, todos os dias, a partir das 12 horas em ponto nós estamos aí. Na quinta-feira nós temos o estudo da Palavra de Deus às 20 horas, e na sexta-feira nós temos pelo Instagram. Então quarta às 16 horas e sexta às 18 horas nós temos pelo Instagram.
certo? Então, 18 horas, convide os amigos aí, pelo Instagram, nós vamos estar juntos. Então nós vamos estar juntos aí, Deus abençoe a todos, vamos ler a palavra de Deus para iniciar a nossa aula. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 2. Então nós estaremos estudando hoje a inspiração do Novo Testamento. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Ora, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, pedimos que fale ao nosso coração, que nos dê iluminação, inspiração e graça, que abençoe-nos, ó Deus, para que a gente possa encontrar as palavras certas para dizer, ó Deus, que da nossa boca saia instrução, saia graça, saia vida. Abençoe cada aluno, cada família, ó Deus, em nome de Cristo, nós pedimos e oramos. Amém. Então esta é mais uma aula do ESTAD, né? O Seminário Teológico à Distância. E se você quer fazer o ESTAD, se matricular no ESTAD, nós estamos iniciando as aulas, né? Você ainda pode acompanhar, basta você ligar para o WhatsApp, certo? 9203-7604, 9203-7604, né? Então você pode se matricular ainda no ESTAD. E nós vamos falar hoje, nós estamos estudando no ESTAD, mas é uma aula aberta para todas as pessoas que desejam participar, né? Das provas, nós vimos as provas da inspiração do Antigo Testamento, nós vimos que existe a expressão assim diz o Senhor, que os escritores reivindicavam serem inspirados por Deus, e nós vimos o cumprimento, a profecia e o seu cumprimento. E agora nós vamos para as provas da inspiração do Novo Testamento, para quando alguém perguntar quais
por que nós cremos no Novo Testamento, que você possa apresentar a inspiração do Novo Testamento, certo? Então, Jesus, ele deu a sua aprovação, ele pôs antecipadamente o seu selo de aprovação ao Novo Testamento. Como? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então os discípulos, os apóstolos foram comissionados a escreverem, como nós já vimos. Paulo diz, nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, da lei, mas do Espírito, uma nova aliança. Então Paulo está fazendo um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. E ele diz que na velha aliança, essa velha aliança fazia com que o pecador fosse morto. Então a letra, a velha aliança mata. Mas a mensagem do Novo Testamento, porque os dois se completam, a mensagem do Velho Testamento é que o ser humano, por ser pecador, está morto. A mensagem do Novo Testamento é completando, é dizendo, olha, esse pecador morto pode ter vida, certo? Por causa do sacrifício do Messias, do Senhor Jesus. Então, Jesus disse aos discípulos que escrevessem, inspirou-os a escrever. E ele disse, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Vocês aprenderão a minha vontade, o meu querer, vocês compreenderão os meus ensinos. E ele vos fará lembrar tudo que vos tenho ensinado. Então, uma das provas da inspiração do Antigo Testamento é a garantia de Jesus de que o Espírito Santo estaria gerenciando, estaria ensinando os discípulos e os fazendo lembrar para que eles não esquecessem na hora de escrever. Outro que vai nos falar que é um texto que a gente usa muito em introdução bíblica, é o apóstolo Paulo, onde ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada. E Paulo diz que Deus capacitou, que não foi por ele não tinha condições, mas que Deus o capacitou para ser ministro, para escrever o Novo Testamento. Aí ele diz, o texto que nós lemos, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um Novo Testamento. Ele está falando do Novo Testamento, da nova aliança. Não da letra. O Novo Testamento não é a mesma coisa que o Velho Testamento. Mas do Espírito, porque a letra mata. Porque a mensagem da antiga aliança é a mensagem que todos nós estamos mortos. Mas ela também prediz as bênçãos do Novo Testamento. E o Espírito vivifica. Você vai lá em Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, ele vos deu vida, Novo Testamento, nova aliança, estando vós mortos, antiga aliança, em vossos pecados e delitos. Aí ele diz assim, e se o ministério da morte, qual é o ministério da morte, a letra que mata, gravado com letras em pedras. Qual foi o ministério que veio gravado em letras em pedras? Vem logo à nossa cabeça, claro, se você tem intimidade com a Bíblia. A lei, a santa lei de Deus. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar
os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ele está dizendo que esta glória era transitória. Então Paulo vai nos dizer que ele foi capacitado para ser um ministro, para escrever o Novo Testamento. E Pedro também vai nos dizer, são os dois textos clássicos, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. E aí nós vamos continuar vendo a inspiração, né? Paulo vai citar os evangelhos. Então, se Paulo cita os evangelhos, é porque ele crê que os evangelhos estão na mesma categoria de inspiração dos livros do Antigo Testamento. Para os autores do Novo Testamento, era ponto passivo, era consenso que os livros do Antigo Testamento, o cânon, que é a lista de livros dos 39 livros do Antigo Testamento, foram inspirados por Deus. Então a primeira coisa nós já sabemos, o Paulo concordava, Pedro concordava, Tiago concordava, João concordava. E agora nós estamos estudando as provas da inspiração do Novo Testamento. Então Paulo vai citar o Evangelho de Lucas. Ele diz assim em 1 Timóteo 5,18. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O judeu tinha um costume de... O boi ele ficava girando, trabalhando, para pisar os grãos, tirar a palha, e o judeu não queria que esse boi, enquanto pisasse, se alimentasse. Então ele atava ou colocava um saco na boca do boi. E aí Paulo diz que Deus tinha feito a proibição de não atar, porque o boi estava trabalhando. E estando trabalhando, tinha direito a um salário, a uma recompensa. E o salário, que vem da palavra sal, por daí salário, porque hoje sal não vale nada, mas antigamente sal valia ouro. Né? Os soldados romanos recebiam o seu salário, o seu soldo, né, em sal, para você ter uma ideia. Então a coisa muda, o que ontem valia, hoje não vale tanto, é assim. Né? E o que acontece? Paulo pega esse texto e agora ele está citando o Evangelho de Mateus para falar da base escriturística para o salário pastoral, certo? E aí ele diz, aí ele vai citar Lucas 10:7. Ele está dizendo, digno é o obreiro do seu salário. Então, assim como o boi que puxava, que triturava, tinha direito à recompensa, à alimentação, por isso não podia ser atado, assim o obreiro que trabalha, que se esforça, tem direito à sua alimentação. Mas ele está citando um texto do Evangelho de Lucas. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, Lucas 10:7, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Né? Então isso já era algo que Jesus tinha dito e provavelmente Paulo já conhecia. Então Paulo está citando algo do Evangelho de Lucas, ou o inverso. Lucas está citando algo das epístolas paulinas, certo? O que é bem mais provável. O que é importante para nós é saber que tanto os escritos de Paulo quanto os escritos de Lucas eram agora fonte
de orientação cristã. Estavam no mesmo nível de inspiração dos escritos do Antigo Testamento. E Paulo vai citar também o Evangelho de Mateus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. No Evangelho de Mateus 10,10, Jesus diz assim: não levem para o caminho nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então veja que ou Paulo está citando Mateus, ou Mateus está citando Paulo, ou eles estão citando um dito comum dos ensinamentos de Jesus. O que nos mostra que os dois são inspirados. Se Paulo está citando Mateus, então isso quer dizer que Paulo crê que o Evangelho de Mateus tem a mesma inspiração do Antigo Testamento. Se Mateus está citando Paulo, é a mesma coisa. Mateus crê que o apóstolo Paulo tem inspiração. Certo? O escritor aos Hebreus afirma que Deus continua falando. Que a inspiração não terminou lá no Antigo Testamento com a conclusão do cânon, dos 39 livros. Mas ele diz que Deus continua falando. O escritor afirma que ele fala agora. Falou por Moisés, pelos profetas, pelos salmistas. Mas agora ele fala por meio do Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, por profecia, por sonhos, né? Por revelações, por histórias, aos pais, aos antepassados, pelos profetas. Deus falou antigamente pelos profetas. A nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então é bom lembrar que quando a Bíblia fala de últimos dias, esses últimos dias começaram com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. Então quando Jesus entra em cena, em seu ministério, então as pessoas e nós já estamos vivendo os últimos dias. Porque muitas vezes a gente pensa que os últimos dias estão no futuro. Mas esta expressão, últimos dias, tem seu início com o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus começou a pregar, começam os últimos dias. Então, para os escritores do Novo Testamento, começou os últimos dias. E esses últimos dias duram até os nossos dias e até a vinda de Jesus. E aí o apóstolo Pedro vai falar a respeito da inspiração do Novo Testamento. E ele vai colocar as cartas do apóstolo Paulo no mesmo nível de inspiração do Antigo Testamento. Já que o Antigo Testamento era um consenso da sua inspiração divina, que não era produto da mente humana. Então Pedro diz assim: e tende por salvação, né? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender,
que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, 15 e 16. Então Pedro diz que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, e ele nos diz que os indoutos e inconstantes torcem aos seus escritos do jeito que torcem as demais escrituras, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Então Pedro agora coloca as escrituras, as epístolas paulinas, no mesmo patamar, no mesmo nível de inspiração. Então, assim como eu posso crer que o Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, é a palavra de Deus, então eu posso crer, e nos dias de Pedro já se acreditava que os escritos de Paulo eram inspirados. Agora, vamos ver outra prova da inspiração. Nós estamos estudando introdução bíblica, e dentro da introdução bíblica, a inspiração, e dentro da doutrina da inspiração, as provas da inspiração do Novo Testamento. João afirma que o seu livro é uma profecia divina. Ele diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Então João acreditava e reivindicava a inspiração divina, e diz que o livro dele não é apenas um livro de literatura apocalíptica, que fala de eventos cósmicos, de cataclismas, de punição e juízo, de intervenção de Deus na história por meio de caos, por meio de desastres. Era assim a literatura apocalíptica, mas ele diz que é uma profecia. Então, agora nós já vimos que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados. E nós vimos as provas da inspiração. E agora nós vamos ver mais prova. Porque é muito importante que você saiba, porque nós estamos acostumados com superficialidade, com alguns livros fininhos, com apostilas, e aí o nosso ensino fica deficitário, defasado, e aí a gente fica limitado por falta de um ensino mais sólido, mais abrangente, mais profundo. A prova da harmonia e unidade das Escrituras. Então, a Escritura, ela é harmônica e ela é uma unidade. E a primeira coisa que a gente vê desta prova é que são os autores. Deus escolheu cerca de 40 autores, certo? Diferentes entre si, e vivendo em momentos diferentes, e mesmo assim, quando eles escreveram, o resultado foi uma coisa só. Para que a gente possa ter uma noção de inspiração, da harmonia e unidade, é como se você dissesse: olha, eu quero que um ferreiro escreva um livro, eu quero que um médico escreva um livro, eu quero que um
interiorano escreva um livro. Eu quero que um cidadão do Congresso escreva um livro. Eu quero que um médico escreva um livro. Eu quero que um pescador escreva um livro. E aí cada um fosse lá e escrevesse. E depois você chamasse e dissesse assim, agora nós vamos juntar tudo. Você já imaginou? Ia ser uma Babel, uma confusão. A não ser que tivesse uma mente orientando cada um. A não ser que desse para eles um celular e alguém tivesse dizendo, olha, escreva isso, escreva aquilo, aquilo outro. Quando eles juntassem, aí sim. Então na Bíblia, naquela época, não tinha Zap. E o que acontece? Deus usou homens de diversas classes sociais, diversas profissões, e os usou para fazer, cada um escrever um livro ou mais. Mas depois esses livros iam ser juntados no cânon, como se fosse um só. E, por exemplo, os autores são 40, diferentes. Moisés, ele era príncipe e legislador. Davi e Salomão eram reis e poetas. Josué já era do exército, era comandante do exército. Samuel era juiz e profeta. Pedro, Tiago e João, pescadores. Zacarias e Ezequiel eram sacerdotes e profetas. Já o Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros, figo silvestre. Mateus era coletor de impostos. Lucas era médico e historiador. E Paulo, teólogo, poliglota e escritor. Então Deus junta todos estes homens e cada um ele inspira a fazer um livro. E se não é a mente de Deus ali, e se não é o Espírito de Deus comunicando a eles o que está na mente, no coração de Deus, a Bíblia seria uma Babel. Mas a Bíblia não é uma Babel. Quando juntaram estes livros, escritos por esses homens, sai um livro que é uma unidade, onde uma revelação que começa no Gênesis perpassa todos os livros, onde você vê que os livros casam, se encaixam. Isso não seria possível sem inspiração. Eles são harmônicos, eles formam uma unidade. Eles não são 60 livros. 66, eles não são 39 mais 27, eles são um livro só agora. Um livro só. E você já sabe, isso seria humanamente impossível. As condições. Então nós vimos agora pessoas diferentes. Moisés escreveu enquanto conduzia o povo no deserto. Moisés está andando, sendo atribulado, vivenciando, e ele está ali escrevendo. Então tem alguém gerindo lá do alto, tem alguém orientando, tem alguém dirigindo, tem alguém gerenciando. Já Salomão escreveu na quietude do palácio. Salomão tinha paz por todos os lados, então diferente de Moisés, aí imagine um está escrevendo no deserto, outro está escrevendo no palácio. Davi escreveu vários de seus salmos enquanto fugia de Saul ou de seu filho Absalão. Davi teve 2 fugas e Davi nessas tribulações, nestes problemas, nessas adversidades da vida, ele escreve os salmos.
Então ele escreve os salmos enquanto está fugindo, ele está correndo, e quando ele tem uma folguinha, quando os perseguidores dão uma folga, Davi vai lá e escreve, faz umas anotações e depois transforma num livro, num salmo, num cântico de louvor pelos livramentos, pelo conhecimento que ele teve de Deus. Paulo escreveu várias de suas cartas enquanto estava preso, tem as chamadas epístolas da prisão. Ele está provavelmente em Roma e ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon. Ele está na prisão. E algumas cartas da prisão que nós chamamos de pastorais, como Timóteo, Tito, e 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então ele escreve essas cartas não no conforto do lar, ele não escreve essas cartas, ele tem tempo e aí ele está... Porque nós vamos fazer uma reflexão no meio-dia sobre a quarentena de Paulo. Paulo está preso em Roma. E de Roma, Paulo escreve 7 epístolas, 3 pastorais e 4 da prisão. Então, ele produz muito enquanto está na quarentena. E eu espero que você seja produtivo para o reino de Deus em meio a essa quarentena. Então, João escreveu o seu livro quando ele estava lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha prisão, para onde o imperador mandava os condenados, os indesejados, ele exilava. E João está lá por volta do ano 95, já no final do 1º século, já no apagar das luzes apostólicas, e aí ele escreve nessa situação, já velho, e aí ele escreve, agora imagine, as condições são diferentes, um vai escrever no deserto, o outro no palácio, o outro fugindo, o outro vai escrever lá numa ilha, as mãos já estão tremendo. O outro vai escrever dentro de um cárcere daquela época que era de pedra, frio, gelado, cheio de rato, de todo tipo de inseto, onde a maioria das pessoas que entravam naquelas prisões morriam. E aí nós já vimos as pessoas, as condições, foram pessoas diferentes, não foi gente, todo mundo. Deus não trabalha com soldadinhos. Deus trabalha com grupos distintos, com pessoas distintas, com pessoas mais educadas, menos educadas, mais instruídas, menos instruídas, das mais diferentes profissões, porque estas se completam. Não creia nessa história de que todo mundo tem que ser igual. De que que todo mundo tem que ser pastor, porque hoje nós temos um grande problema na igreja. É que a pessoa se converte e ela acha que só tem 2 coisas a fazer. Ou ela vai ser pastor, ou ela vai gravar um CD. Então a pessoa tem um sonho, ela diz assim, pai, eu quero ser pastor. Não tendo ela habilidade, tendo uma voz mais ou menos, se bem que tem uns que gravam um CD que, valha-me Deus, né? O negócio é sério. Então as pessoas acham que só tem essas 2, e as pessoas não sabem que Deus quer usá-las. Por exemplo, se você é professor, um professor veio para mim e disse, pastor, eu vou deixar de lecionar para ser pastor. Eu disse, mesmo você tem quantos alunos? Ele disse, uns 40 por dia. Eu disse, meu irmão, eu não tenho 40 pessoas por dia para pregar. Você tem. Aí, ainda bem que a ficha caiu, ele era inteligente. Ele disse, pastor, eu não tinha pensado nisso, porque nós pensamos que a gente só vai fazer a obra de Deus como pastor. Mas eles fizeram como legislador, como pescadores, certo? Fugindo, em paz,
Mas o importante é que fizeram. Eu não sei como você vai fazer, mas o importante é que faça. E o tempo e os lugares. Se não bastasse a diferença de pessoa para pessoa, diferença de circunstâncias, ainda tinha outro fator complicador, que é o tempo e os lugares. É que a Bíblia foi escrita em mais ou menos 16 séculos. Em 3 continentes diferentes, Europa, Ásia e África. Ou, colocando na ordem, África, Ásia e Europa. Então o que acontece? Você já imaginou? Hoje as coisas mudam da noite para o dia. Hoje você compra um aparelho, um celular, amanhã já está obsoleto. Você vai no Brasil mesmo e de um lugar para outro as coisas mudam. Nós temos o que a gente chama conflito de geração. O que acontecia na minha geração não é o que acontece na geração das minhas filhas, que não é o que acontece na geração das minhas netas. Então, cada geração é uma história diferente, é um mundo diferente, é uma sociedade diferente. Agora imagine 1600 anos. Como os costumes e as coisas mudaram, e nós muitas vezes queremos interpretar a Bíblia como se ela tivesse sido escrita no mesmo ano, com a mesma cultura. Por exemplo, você vai ver lá no Gênesis 38 que quem usava véu era prostituta. Aí passam quase 4.000 anos, você vai lá para Corinto, e em Corinto mulher decente, mulher casada, naquela época não havia aliança. Então a mulher casada ou a mulher virgem, ela usava como símbolo de autoridade, que ela estava debaixo da autoridade ou do marido ou do pai, um véu. Aí, 4.000 anos atrás, quem usava véu era prostituta. 4.000 anos depois, a cultura muda. Nós não estamos mais lá na Ásia. Nós estamos agora em Corinto. E aí a mulher que quer ser prostituta, ao invés dela botar a véu, ela tira o véu. E ela corta o cabelo, que eram os 2 sinais, né, da submissão ao marido ou ao pai. Então, quando a gente vai ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, a gente tem que saber tudo isso. Tem que saber que os escritores, eles eram diferentes, eles pensavam diferentes, eles tinham habilidade diferente, cultura diferente. Lucas era médico, por exemplo. Se você pega o grego de Lucas ou o grego da carta aos Hebreus, rapaz, é lindo. É um estilo maravilhoso. Mas se você pega o livro do Apocalipse, escrito por João, como ele está velhinho e ele não era muito bom de grego, meu amigo, quando você lê o Apocalipse do João, em grego, você vai dizer assim, meu Jesus. É a mesma coisa que a gente dizer assim, modo que, causa de que, pro que. Certo? Então tem muitos erros de grafia, de sintaxe. Por quê? Porque Deus está usando um homem, porque geralmente os escritores do Novo Testamento, eles ditavam. Eles tinham alguém que eles chamavam de amanuense. Amanuense era um secretário, bom de grego, bom de redação. Então, Paulo ditava, e aí o homem ia e escrevia, depois ele trazia para Paulo conferir. Paulo fazia a assinatura final do meu próprio punho, como é que eu costumo
Mas lá na ilha, João não tinha um amanuense, um secretário. Aí você vai ver, se você pega o Evangelho de João e bota com o Apocalipse, no Evangelho João tinha um secretário. Então, há essa diferença. É por isso que os céticos chegam e dizem assim, olha, o Evangelho de João e o Apocalipse não podem ter sido escritos pela mesma pessoa, porque um é bem escrito, o outro cheio de erros. Mas quando a gente diz cheio de erros, erros de grafia. É como, por exemplo, você escrever casa com C cedilha, ou casa com Z, certo? Dá para entender, né? Ah, meu irmão, tem gente que manda mensagem para mim, e aí eu repito, eu respondo da maneira correta, mas respondo com carinho, com amor, né? Então Deus está pegando essas pessoas que viveram em tempos diferentes. Então isso é uma prova de que a Bíblia só pode ser de Deus. Porque se não tem Deus por trás, através do Espírito Santo, gerenciando e inspirando, quando juntasse esses livros de pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em lugares diferentes e em tempos diferentes, bastava botar para eu escrever um livro, porque não é para mim escrever. Mim não escreve nada. Mim ser índio. Sempre que for um verbo, você coloca eu escrever. Não mim escrever. Não para mim escrever. Não para mim ver. Para eu ver. Certo? Então, mim ser índio, pronome mim não conjuga verbo, tem eu, tu, ele, nós, vós, ele, não tem o mim, mim ser pronome oblíquo tônico, mim não conjuga verbo, mim ser índio, então diante de verbo não bote o mim, bote o eu, não é para mim, é para eu, certo? Deus abençoe. Você vai ver que a aula de teologia a gente aprende, certo? Então agora eles escreveram em continentes diferentes. Já imaginou? Na Ásia. Depois eles vão lá para o Egito já fica na África, certo? E depois eles vão para Filipos, Tessalônica, que são cidades da Europa. Então, em continentes diferentes, em tempos diferentes. Um escreveu 1000 anos antes, o outro escreveu 1000 anos depois. Mas quando junta, dá um todo harmonioso e faz um só livro, com princípio, meio e fim. Se isso não é obra de Deus, então nada mais é. Então nós cremos. E tudo isso mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, outra coisa, nós já encerramos. O assunto da inspiração. E eu creio que você tem elemento suficiente para crer e para defender. Porque a teologia tem duas coisas. Pedro, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a razão da esperança que há em vós a todo aquele que lhes perguntar. Então, primeiro objetivo da teologia, santificar a Cristo. Primeiro objetivo do estudo da teologia é que você seja mais crente, mais fiel, mais temente, mais profundo, mais aproximado de Deus, mais santo. Segundo objetivo é que você esteja capacitado para responder a todo que perguntar a razão da sua fé. É treinar você, habilitar você, capacitar você para que as pessoas digam: por que você crê? Porque tem muita gente que pergunta: você crê? Ele diz: creio. Por quê? Não sei, eu creio. Ele não sabe justificar suas crenças.
Nós temos um monte de gente que não sabe justificar e defender sua fé. E quando a fé é atacada ou questionada ou posta em dúvida, ele também entra em dúvida. Mas agora você tem vários elementos. Então cai em cima, vai estudar. Aí nós vamos ver a imparcialidade das Escrituras. Se a Bíblia fosse um livro humano, ela seria parcial. Porque nós, seres humanos, devido à nossa fragilidade, somos parciais. O nosso filho é bom, o ruim é o do outro. As nossas coisas são maravilhosas, a do outro não presta. Nós, quando falamos, você vê, meu irmão, o lugar onde a gente vê mais falsidade são nas redes sociais. Você olha assim a rede social, você pensa assim, rapaz, é aqui mesmo, é na terra. É um botando coraçãozinho pro outro. Aí o outro diz assim, também te amo, meu irmão. É graça e paz. É boa noite. É assim no dia do aniversário. O Senhor te dê muitos anos de vida. Então, nas redes sociais, a gente é totalmente parcial. A gente se devora depois. Viu? Mas a Bíblia, ela é um livro imparcial. Como é que a gente faz quando a gente vai escrever um livro? A gente pega o nosso autor e faz dele a pessoa mais certa do mundo. E a gente esconde todos os defeitos dele. Mas quando a Bíblia é escrita, ela é imparcial. Ela vai dizer que os seus heróis acertaram, ela diz. Mas ela também vai dizer quando eles pisaram na bola e erraram. Isso significa que não é produto humano, é a palavra de Deus. Porque o verdadeiro herói da Bíblia não é Paulo, não é Moisés, não é Abraão, é Deus. Certo? Só em Jesus Cristo é que você não vê a Bíblia criticando em nenhum momento. Mas o que é maravilhoso é você ver que a Bíblia é imparcial. E que nós geralmente somos parciais. Você está na igreja, alguém mexeu com seu filho, ele chegou lá chorando, você nem pergunta o que aconteceu, o que ele fez. A gente já vai com raiva tomar satisfações do pai do outro menino. Porque nós somos assim, meu filho, então, lá de cá, esse está sempre certo, o teu está sempre, o que o seu fez? Com Deus não é assim. A Escritura é imparcial. Quem acerta, acerta, quem erra, erra, e ela não vai encobrir os defeitos, não vai colocar só as virtudes, porque a gente pensa que os escritores da Bíblia e os homens da Bíblia eram de outro planeta. Era gente diferente de nós, mas eram iguais a nós, tudo era carne de pescoço. Então vamos lá. Olha o que a Bíblia diz sobre Noé, a imparcialidade no Antigo Testamento. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Oh, glória a Deus. A pessoa diz assim, aleluia. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e perfeito. Mas a Bíblia não diz que não há nenhum justo, pastor. Mas se você tem que ler o texto com responsabilidade. Diz assim, em suas gerações. Ou seja, comparando Noé com a sua geração, ele era justo e perfeito. Era um menino bom.
era um servo de Deus, porque a geração de Noé era ruim. Um dos filhos de Noé chamava-se Cão, meu amigo. Então, a Bíblia diz que Noé era justo e perfeito, mas justo e perfeito comparado com a geração. Comparado com aquele povo que o cercava. Então, quando comparava a vida de Noé com a vida dos antediluvianos, daquele povo ruim e perverso, Noé, meu amigo, era a última bolacha do pacote. Noé era o melhor, e por isso a Bíblia diz. Não era um homem temente a Deus. Era perfeito não no sentido de não ter erro. Era perfeito no sentido de, comparando com aqueles, esse aqui é o ideal, esse aqui é o melhor que nós temos. Mas a mesma escritura que faz esse elogio, que diz, olha, Noé era homem justo e perfeito em sua geração, naquela época, porque nós temos que ver, Davi diz assim, Senhor, olha para mim e vê que eu sou justo. Mas ele está se defendendo de uma calúnia. Tem um homem que levantou contra ele uma calúnia e disse, Senhor, diante dessa calúnia eu sou justo. E quando Paulo diz, nenhum homem é justo, não há um justo nenhum sequer, ele está dizendo que não há ninguém que seja justo como Jesus Cristo. Comparando com Jesus Cristo, todo ser humano é injusto. Mas a Bíblia vai falar de justo, certo? Comparando o homem com o homem. A Bíblia vai chamar o que crê em Deus de justo. A Bíblia vai dizer que Noé é justo e perfeito, mas justo e perfeito comparando ele com outro homem. Se comparar ele com Jesus Cristo, aí o Noé já não é mais nada. Aí o Noé já é um tremendo injusto. Então depende da régua que você usa. Se você botar Noé e bater o nível com os outros pecadores da sua época, vai dar Noé. Se você botar Noé e passar a régua com Jesus, então Noé está lá e nem aparece na régua. Espero que você tenha entendido. Então a mesma Bíblia que fala que Noé era justo, é a mesma Bíblia que diz que Noé tomou um porre, mas um porre tão grande de vinho, que é um porre horrível, que ele tirou a roupa e ficou pelado, ficou nu, que a gente diz desnudo. Porque se a Bíblia fosse um livro de homem, tinha dito, ei, tira isso daí. Rapaz, vamos editar. Na próxima cópia que for fazer, ó, tira isso daí, tira essa história daí, porque não vai pegar bem para o Noé. Mas como a Bíblia é imparcial, a Bíblia diz assim, Gênesis 9, 20 e 21. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua casa. Pense num porre. Então a Bíblia é imparcial. Nós é que somos parciais, nós é que gostamos de esconder os nossos defeitos, a Bíblia não. Porque o grande herói da Bíblia não é Noé, é igual aquele músico. Não é Paulo, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. O herói da Bíblia é Deus. A Escritura vai falar que Abraão era amigo de Deus. Certo? Olha o que a Bíblia diz. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Eita! Segundo Crônicas 20 e versículo 7. Então a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Imagine agora, como diz aí os brincadores, pense num caba arretado, pense no amigo bom. Então Abraão era amigo de Deus. Pense no amigo forte. Mas a mesma Bíblia que diz que Abraão
Era amigo de Deus. Ou que Deus era amigo de Abraão, diz que ele também mentiu. Versículo 20, 22. 20, versículo 2, assim. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã. Na hora do medo, meu amigo, na hora que Abraão teve medo que matassem a ele para tomar a mulher, ele disse, minha filha, vou dizer para todo mundo que você é muito bonito. Porque Sara, você é princesa, e Sarai quer dizer minha princesa. A mulher era bonita, certo? É tanto que ela tem 75 anos e ela ainda é atrativa. Você imagina quando ela era nova. Então ele está com medo, ele está no meio do deserto com uma mulher linda, com gente ali que não tem polícia. E aí Abraão morrendo de medo, porque ele era gente igual a mim e a você. Sabe por quê? Porque nós pensamos, muitas vezes, que nós nos tornamos crentes e a gente deixou de ser gente. E a gente deixou de ser humano e de repente a gente virou espírito. Nós não viramos espírito. É uma maneira engraçada de eu dizer espírito. Você é ser humano. Você tem fragilidades. E Abraão tinha. E na hora do medo ele disse, minha filha, diga que é minha irmã. E ainda tem um texto que diz assim, para que eu me vá bem, para que eu me dê, para que todo mundo queira ser meu cunhado, e todo mundo passe a mão na minha cabeça, e todo mundo queira ser meu amigo. Então a mesma Bíblia que diz que Abraão era amigo de Deus, se a Bíblia não fosse um livro escrito por Deus, direcionado, escrito por homens, mas inspirada por Deus, ela não seria imparcial. Se eu e você fôssemos escrever a nossa biografia, a gente tirava tudo de ruim. Todos os nossos pecados, as nossas pisadas na bola, a gente fosse escrever sobre a nossa família. Certo? A gente não ia dizer nada, a gente ia dizer, rapaz, ó, na tua família tinha um cara lá que não era muito macho, não. A gente dizia, esquece esse negócio, edita, aí edita, tira, apaga, deleta, na tua família, rapaz, tem gente que compra e não paga, tem uns que são preguiçosos. A gente diz assim, não, tira isso daí, vamos botar só as partes boas, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro imparcial. Errou, diz. Acertou, diz. Então os homens da Bíblia são homens iguais a mim e a você. Por isso, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente se sente em casa. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Você que estava em Alfa. Você que tinha ido dar uma volta em Marte. Você que desde que se converteu pensou que era marciano, jupiteriano. Você que achou que não era mais desse mundo e que não tem as fragilidades desses meros mortais. Você que acha que não passa pela dor, que na vida cristã só tem coisa boa, que tem jargão assim, com Jesus é vencer ou vencer, eu decreto a vitória. Bem-vindo ao mundo dos mortais. Mundo dos mortais na Bíblia, eu apresento essa pessoa que foi dar um passeio em Marte. Você que veio de Marte, certo? Eu quero te apresentar a Bíblia, o livro dos seres humanos. Humanos com virtudes e defeitos. Só que eles tinham duas coisas. Eles queriam cada dia mais serem mais virtuosos e a cada dia eles queriam mais corrigir os seus defeitos. Então eles olhavam para as virtudes e eles as potencializavam. E eles olhavam para os seus defeitos e eles
minimizavam a cada dia, iam acabando, iam consertando. E aí quando você somava os defeitos e as virtudes eram muito maiores do que os defeitos, porque enquanto eles acrescentavam as virtudes, eles iam corrigindo os defeitos. E essa é a nossa vida. Bem-vindo ao mundo dos mortais. É uma vida de aproximar-se de Deus e afastar-se do pecado. É uma vida de potencialização, certo? De maximização das virtudes e de minimizar a cada dia os defeitos. Aí a Bíblia vai falar agora de Davi, o grande rei, poeta. A Bíblia diz que Davi era o escolhido, era um homem segundo o coração de Deus. Davi era o escolhido, não era Saul. Saul era pastor de jumenta, Davi era de ovelha. Tem muito pastor aí que está para pastorear jumenta, certo? Mas Davi era de ovelha. Saul foi um homem escolhido pelo povão. O povão olhou para o tamanho de Saul e disse: é esse. Porque tem gente, vamos ver se você é um dos tais, que diz: pastor, oh pastor, diga filho, diz gafanhoto. Ele diz: pastor, diga gafanhoto, o que é que você quer? Porque tem gente que trata a gente como se fosse aquele personagem lá da Praça da Alegria. Ele diz assim: mestre, aí eu digo: ala, eu sou gaiato. Ele diz: mestre. Tem gente que não liga para você, não manda uma mensagem dizendo assim: aí pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor está tranquilo, alegre, a família vai bem? Como é que o senhor vai? Ei, o senhor está bem? Não importa com o senhor é uma benção. Dormindo não faz mal a ninguém. Não, tem gente que olha para a gente como um dicionário bíblico. A pessoa já manda mensagem: pastor, me tira uma dúvida. A matar o cão. A matar o cão. Eu sempre brinco, eu digo: vai matar o cão. A pessoa já manda assim: ó, pastor, eu li isso. E eu estou com a dúvida aqui, aí a gente diz assim: meu irmão, faça o cenário. Não dá não, ai, dá não. Mas ele quer, eu vou fazer o Disque Gilberto 0800. Pra lá, matar o cão. Então tem um monte de gente que só olha para você e diz assim: rapaz, agora eu vou querer, sabe, que não trata mais você como gente, como amigo, como irmão. Não é? Você agora é uma enciclopédia, fonte de pesquisa para tirar. Me tira uma dúvida, me diz assim: me tira uma dúvida que eu li. Se matricule aí. E eu quero orientar você, pelo amor de Deus, tenha paciência. Mãe, ainda tem tanta coisa para estudar, não me mate não, vai matar o cão. Tenha paciência, nós vamos estudar devagar. É muita coisa, meu filho. Então, o caminho é tão grande, porque, irmãos, agora falando sério, porque vocês vão perceber a mim. Quem estuda comigo sabe que a aula comigo é bem leve, certo? E assim, aqui eu ainda me contenho mais, porque eu não sei quem é o que está lá do outro lado. Pode ter um que não é muito bom da bola e não entender. E ver eu cantando, porque se você pegar o hebraico, e você vai estudar o hebraico, aí você vai ver o holocausto, e você vai explicar o holocausto, e o holocausto tem umas palavras engraçadas. Holocausto, os dois substantivos é olê, olá. Olê, olá. Aí eu digo assim: olê, olá, o holocausto está botando é para queimar. Mas tem gente que acha: vixe, o professor estava cantando música do mundo.
É, meu irmão, eu estou cantando. Porque no dia que eu for para a Lua e eu voltar de lá, se lá tiver algum lunático e ele cantar algumas músicas, aí eu trago e mostro para vocês como é música da Lua. Porque, irmãos, música de Deus não é música que tem versículo da Bíblia. Música, coisas de Deus, quem fez essa dicotomia desgraçada foi a Igreja Católica. Que fez uma dicotomia onde eu estou na igreja e eu estou em casa. Então, na igreja é tudo santo. Em casa é uma desgraça. Na igreja, maravilha, mas na minha profissão, aí eu posso enrolar, roubar, mentir. Eu posso sair no meio-dia para ir lá para as orações, eu posso faltar tarde. Eu fui coordenador no lugar e eu via cada pessoa trazer cada atestado mesmo, que eu não posso dizer aqui por ética, mas eram os atestados assim, e tem crente que está quase com um pé no céu, não sei que céu, mas, certo? Então bem-vindos a este mundo. Aí a Bíblia vai falar de Davi agora. Davi era o homem segundo o coração de Deus, era o escolhido. E aí, se fôssemos nós, a gente só dizia isso. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Mas a mesma escritura. A mesma Bíblia. Como ela é imparcial. Olha o que ela diz. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Naquela época não tinha banheiro. Você não imagina assim, o chuveiro ligado. Porque nós queremos interpretar a Bíblia com a nossa mente ocidental. Chuveiro ligado, a mulher lá, aquele vidro fumê, que ninguém vê nada, o box. Não. Naquela época as mulheres tomavam banho num riacho. Onde tinha água, meu irmão? Não havia banheiros. Banheiro só em casa muito rica. Então você já sabe que você é um abençoado. Se na sua casa tem banheiro, porque você, tá estribado. Então, o que acontece? Davi vê uma mulher banhando. Ele está lá no alto do palácio, uma visão privilegiada, e ele vê uma mulher tomando banho. E a mulher era linda, Seba, filha de Seba. Então esta mulher casada está tomando seu banho e ela não imagina que tem alguém assistindo o Big Brother. Você vê que Big Brother não é da agora. O Davi já estava lá de olho na fechadura. Certo? E como o Davi era um homem de carne e osso, bem-vindo ao mundo da fragilidade humana. Davi, vendo uma mulher linda, desnuda, ele sentiu-se atraído. Seu corpo, certo? Desejou-a. E desejar não era pecado. Pecado foi o que Davi fez, mandar buscar a mulher. Então a Bíblia diz: viu uma mulher bonita tomando banho, até aí tudo bem. Certo? Porque tem gente que acha que não pode dizer que a mulher é bonita. Tem gente que mente, diz assim, linda é a minha mulher. Você é sincero. Você acha a sua mulher bonita como eu acho a minha, senão eu não tinha me casado com ela. Mas que você acha outras mulheres lindas, você acha. Agora não tem coragem de dizer porque é um rolo. Quebra na sua cabeça.
certo? Eu sempre expliquei para minha mulher, disse, minha filha, acho você linda. Minha mulher, graças a Deus, é bonita. É talvez a morena mais linda que eu conheci. Mas isso não quer dizer que eu não ache outras mulheres lindas. O que a Bíblia proíbe é cobiçar. Entendeu? Aí Davi vê aqui e vê aquela mulher bonita tomando banho. O problema é que Davi não virou o rosto. E talvez até tenha virado, mas aí, olha, porque a mulher era bonita. E aí o que acontece? Diz assim, e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Cara, o homem era soldado dele, nem da terra dele era, estava lutando por ele. E Davi está olhando para a mulher do homem. O homem está lá na guerra. Davi está no palácio, o homem está lutando por ele, não é nem do país dele, é de Et. É Hitita. Fiel a Davi. Mas a carne é fraca, tem que vigiar. Quem que quer um rei no palácio enquanto seu povo está em guerra? Por que você está aí sentado enquanto a igreja está em guerra? Aí diz assim, Davi mandou que a trouxesse. Viu? Disse, tá, eu sou o rei, eu tenho poder. Por isso é que a democracia, com todas as tensões que tem, ainda é o melhor regime. Porque o rei não tem poder absoluto. Certo? E deitou-se com ela. Isso é um eufemismo. Certo? E dormiu com ela. E a conheceu. A Bíblia é assim. A Bíblia ela é cheia de eufemismo. É quando você suaviza. Você diz as coisas, mas diz... Porque tem gente que diz as coisas sem temer. Sem pensar. Irrefletidamente. Então a Bíblia diz, deitou-se com ela. Entendeu? Que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, ou seja, ela estava no período fértil. Depois voltou para casa. Davi tentou encobrir o pecado. Então a mesma Bíblia, que diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, diz que Davi adulterou. Certo? E ela vai dizer que Davi tinha... Porque tem uns estudiosos que dizem que Davi era homossexual por causa daquele texto, e Davi amou a Jonas. E o amor de Davi por Jonas era maior do que o seu amor pelas mulheres. Aí tem uns estudiosos liberais que são filhos do cão, que eles dizem que Davi era homossexual. Meu amigo, se tem uma coisa que não dá para duvidar na Bíblia da heterossexualidade de Davi, porque o problema de Davi, o calcanhar de Aquiles de Davi, o ponto fraco de Davi era a mulher. Ele casa com a Mical, aí ele vai e adultera com Betseba, ele vai fugindo, sobe nas montanhas e encontra uma mulher chamada Abigail, mulher de Nabal, e ele fica com ela, ele tem um harém. Então, qual era o grande problema de Davi? Mulher. Todo mundo tem problema. Alguns estudiosos sérios dizem que nunca se descobriu qual era o espinho na carne de Paulo, para que cada pessoa saiba que cada um tem um. E que cada pessoa devia descobrir qual é o seu, onde é o seu ponto fraco, onde é que dói, onde é que é fraco. Porque a Bíblia diz que nas rachaduras do muro de Jerusalém, Neemias colocou famílias para guardarem. E a gente tem que ver onde é que na nossa vida tem pontos vulneráveis. Ao invés de a gente estar avaliando a vulnerabilidade do outro, a gente devia avaliar a nossa e ver onde é que eu sou fraco.
Onde é que o bicho pega? Onde é que eu devo colocar sentinelas para guardar? E aí, o que acontece? Nós vimos hoje aí a imparcialidade do Novo Testamento. Agora nós vimos do Velho, vamos ver o do Novo. A Escritura diz que Pedro declarou que Jesus é o Cristo, a famosa declaração cristocêntrica. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, Simão crente. Mas a mesma Bíblia que diz que Simão teve uma revelação de Deus, diz que ele negou Jesus 3 vezes. Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. João 18, 27, Mateus 16, 16. Então você vai ver o mesmo Pedro que teve uma revelação maravilhosa, divina, que Jesus era o Filho de Deus, é o mesmo que na hora do aperto. Porque eu aprendi, irmãos, na vida que nunca a gente deve dizer não faço, não vou, não quero e não posso. Porque acabo fazendo, querendo, podendo e indo. Porque é muito fácil dizer, expressar convicções na hora que tudo está calmo. É muito fácil você dizer assim: eu não roubo, quando a sua casa está cheia de alimento. É muito fácil você dizer assim: eu não nego Jesus, quando você está com Jesus e você olha, só tem crente. O pessoal ali tudo era crente. Um Judas lá que não era muito crente, nós estamos estudando sobre Judas, viu? Meio-dia você é meu convidado, nós vamos fazer umas 4 ou 5 lives só sobre a relação Judas, Jesus, Jesus, Judas. Outra coisa, é o seu mestre vai preso, a sua teologia embaralha toda, porque você não acredita que ele vai morrer. Todo mundo corre e você fica só, e você vai acompanhar de longe, com medo de ser o próximo, do consórcio celestial sortear você ser o próximo. Pedro está com medo de ser o próximo. E aí vem uma criada e diz assim: ó, o senhor estava com ele. Não. Aí Pedro vai estar com frio, vai lá, ali uma fogueira, pessoal conversando, batendo um papo. Aí Pedro vai lá conversar com o povo, e Pedro começa a falar, porque Pedro falava. Pedro, você vê que Pedro está em todas. E aí o sotaque galileu fala mais alto, né? Porque ele era como nordestino, oxente, seu menino, causa de quê? E quando ele começa a falar lá, o povo diz: espera aí, esse sotaque eu conheço. E olha, aí, até então ninguém tinha olhado no escuro assim bem, e todo mundo olha e diz: você é galileu, tua fala te denuncia. E aí ele começa a espraguejar, e aí pronto, ele rasga o verbo. Se a Bíblia não fosse imparcial, se a Bíblia fosse de homem, como o povo diz, isso, nenhum desses casos estava na Bíblia, só os casos positivos, bons, bonitos. Você acha que um homem escrevendo um livro ia colocar que Pedro negou Jesus? Nada, tira isso daí, mas pega mal. Olha a imagem de Pedro. Mas a Bíblia não. Como o herói da Bíblia não é Pedro, como o herói da Bíblia é Deus, e todos nós estamos no mesmo balaio de gato, todos nós somos carne de pescoço, e Deus está cuidando de todos nós, seja da Bíblia, seja fora dela. Todos nós estamos numa aula, numa escola, numa caminhada com Deus, e todos nós estamos num processo de transformação.
Estes da Bíblia, qual é a diferença? É porque eles já foram transformados, eles já partiram para estar com Deus e morreram na fé. E nós estamos aqui, descobrindo que nós temos potencialidades e bênçãos. Então hoje nós aprendemos que o Novo Testamento também é inspirado. Os textos que afirmam a inspiração, certo? Então na próxima semana nós vamos começar, vamos dar continuidade à questão da inspiração e entrar na questão do cânon. Então eu vou postar, essas aulas estão postadas lá, e estão postadas com a nossa logo, a Bíblia, a cruz, o fogo e a pombinha saindo, para que você saiba, para você ir direto lá, e que você possa, eu vou dizer para vocês como é que eu faço para estudar. Eu gravo, eu pego um livro aqui, eu abro em PDF, eu boto uma música suave de fundo e eu começo a ler, gravando no meu celular. E aí eu leio o livro, leio até enquanto a mente aguentar. E aí, depois que eu gravo, quando eu vou dormir, eu quero continuar estudando. Então eu me acostumei a dormir com o fone no ouvido. Então eu vou deitar, e aí eu boto o fone no ouvido. E aí eu fico ouvindo aquela leitura que eu fiz. Aí depois eu vou lá para ouvir a Bíblia. Eu pego uma versão da Bíblia. E aí eu boto Bíblia em áudio. E aí eu coloco um livro, por exemplo, eu tenho ouvido muito nesses últimos dias a Carta aos Colossenses, porque eu estou preparando aula sobre ela. Então toda noite eu a escuto várias vezes e eu volto para que eu veja as divisões. E aí quando eu dou fé já está na hora de dormir. E eu estou aqui em casa também com uma pessoa que eu amo muito, que está aí o meu genrão, que me deu uma pessoa abençoada, que eu devo a ele, a Sarinha. Então a Sarinha é minha neta caçula, meu grande amor. E ela fica aqui comigo, ela é minha secretária, ela traz a água, ela traz o café. Mas eu estou pagando, viu, senhor? E nós estamos nos dando muito bem. E eu já estou assim, porque eu sei que o pai e a mãe também estão com saudades. E que eles vêm pegar, porque ela é um encanto. Então eu quero dizer para você o seguinte: tem horas Deus não chama ninguém desocupado. Eu vou terminar 9h30 em ponto. Deus não. Muita gente que fala para mim, pastor, eu não posso fazer um seminário, eu não posso ir. Agora o seminário vai à tua casa. A pessoa diz, mas eu não tenho tempo. Mesmo todos os meus trabalhos, eu sempre dormia 4 horas da madrugada. Até hoje tenho dificuldade. Todos os dias eu durmo em média 2h30, 3 horas da madrugada. Porque eu fico ouvindo, pensando no que eu vou ensinar, pensando em quais são as disciplinas, lendo a Bíblia, que é o meu livro-texto, ouvindo aqui, certo? Hoje você tem toda a facilidade, você pode ouvir aqui. Quantas vezes você não entendeu a Carta aos Colossenses, volta. Bota na versão que você quiser, na NVI, na ARA, na ARCA, do Cid Moreira, que é a linguagem de hoje. Você ouve, como eu gosto de ouvir, e eu me deleito, eu digo, Senhor, como é bom estar ouvindo a tua palavra. E aí você hoje, além de ter tudo isso, você tem isso aqui gravado, as aulas gravadas, para que você possa colocar, certo? Na hora de deitar e dizer assim, eu vou ouvir. Eu vou botar aqui baixinho, e eu vou ouvir, eu vou sair um tempo, se você for daqueles que dormem muito. Eu tenho dificuldade para acordar cedo, mas tenho dificuldade para dormir cedo. Então que Deus abençoe
Divirtam-se com os estudos. Divirtam-se com os livros que eu mandei. E Deus abençoe. E até amanhã, ao meio-dia, na relação Judas-Jesus. Olha a Thelma, que coisa linda. Minha menina. Deus abençoe, Thelma. Então, amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui de novo. Reverendo Gilberto, por gentileza, coloque a numeração nas aulas, certo? Vou colocar, certo? Vou colocar, depois que eu colocar Reverendo Gilberto Rebouças, reverendo, pessoal, não tem nada a ver com padre, é alguém que é formado em teologia. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, aí você já sabe que é a primeira, a segunda, a terceira aula. Então, Deus abençoe, Deus proteja, e vamos ler a Bíblia, porque o Ministério da Saúde Espiritual adverte: ler a Bíblia faz bem à saúde. Deus abençoe sua vida, porque conhecimento errado leva a gente para o lugar errado. Porque se você tiver um mapa de cabeça para baixo, meu, você está perdido. Porque se você tiver um guia que não conhece o caminho, está perdido, meu amigo. E eu não posso arriscar perder-me, certo? Porque doutrina é fundamental. Deus abençoe. Perseverança. Deixa eu dizer uma última coisa. Há 30 anos que eu lido com sala de aula, com ensino, com pregação nesse Brasil todo. E agora estou alcançando pessoas fora. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que o diabo se levanta para acabar, para silenciar, para desmotivar, para desistir, é de seminário. Você talvez já esteja experienciando isso. Você começa a estudar a palavra de Deus, um monte de coisa cai na sua cabeça, vem o diabo, se levanta para fazer você desistir. Então persevere. Vai ser fácil, pastor? Não vai. Talvez já esteja experimentando na pele. Como é difícil dar aula e como é difícil perseverar até o fim. Mas Jesus disse: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui eu digo: quem perseverar até o fim, esse será transformado e receberá o seu certificado. Olha aí, menino, como até rimou. Então Deus abençoe. Até a próxima, no nome de Cristo.